paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a cantora Mara, estou aqui começando mais um Nós Crente Podcast e hoje com um convidado de honra, cantor Railson Nascimento, ele que é aqui de São Luís do Maranhão e está nos prestigiando hoje com a sua presença aqui para contar um pouquinho mais da sua história. Falei com a gente, meu irmão Railson, como você está se sentindo? Fique à vontade. Eu estou feliz, de poder participar desse podcast. A gente já te conhece há um bom tempo, né? Sim. E para mim é um motivo de muita honra poder estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, do meu testemunho. É gratificante. Eu só quero louvar a Deus por esta oportunidade. Gente, para quem não conhece o Railson, já vou deixar aqui o arroba aqui do Instagram para vocês acompanharem. Ele que tem assim um testemunho muito forte. É algo assim muito lindo de se ver o que Deus tem feito na vida do Railson. Railson, conta um pouquinho mais a sua história aí pra gente, desde o início mesmo. Pode contar com calma, sem pressa, que a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre o cantor Railson Nascimento, que hoje tem abençoado tantas vidas, né? Mas poucas pessoas conhecem a sua história, né? Então hoje, todos que estão ligadinhos aqui no canal, vai acompanhar de pertinho essa história. Pode contar aí pra gente. Assim, para falar do cantor, precisa se falar um pouco sobre o Railson, né? De onde veio. E assim, eu vim de uma família humilde, né? Vim de uma família não crente, porque os meus pais, eles se entenderam como católicos, né? E a minha história começa bem antes. Quando a minha mãe biológica, ela não tomou a atitude ou não quis tomar a responsabilidade de me criar. Então, com 8 dias de nascido, ela me deu para essa família, né, a qual eu moro. E dentro desse período, dentro dessa minha trajetória, eu fui conhecendo um pouco sobre essa minha história. Eu digo que essa história para mim era uma história um tanto negra, porque eu não queria ter conhecimento sobre o assunto, mas acessar essa parte da tua vida, isso, né? Mas foi um tempo em que eu acredito que foi necessário, porque amadureceu a minha mente até então eu entender que a adoção, ela fazia parte da minha vida, ela faz parte da minha vida. E aí uma vizinha minha, né, que foi quem me pegou da mão da minha mãe biológica, me levou até essa família, me levou até a minha mãe, né, de criação, e perguntou se ela não queria criar uma criança a qual uma mãe estava dando. E aí, nesse período, a minha mãe de criação, me pegou e aí eu comecei a crescer junto com eles. Mas o meu relacionamento com a minha família biológica eu não tive. Até os meus 12 anos eu não sabia quem era eles. Na verdade, eu sabia que era uma pessoa próxima da nossa família, só que eu não sabia quem era, né? Sim. E aí com 10 anos de idade foi que eu descobri quem era a minha mãe biológica, né? Frequentemente ela andava lá por casa e até um dia que ela tentou comigo e falou que ela era minha mãe, e eu fiquei muito assustado com aquilo, porque eu a via como amiga da família. E agora ela vem e traz essa revelação, né? Essa informação forte, tão né? forte. E aí eu peguei um susto com essa informação, né? Então, a minha atitude naquele momento, como não tinha Cristo na vida, né? Como eu não conhecia o Evangelho, eu me fechei para ela. Eu não quis entender o lado dela, não quis compreender. Sim. Né? E você também era muito novinho, né? 10 anos. Isso, então assim, a revolta, que assim, os meus pais, eles sempre falaram comigo, eles sempre foram de sentar comigo, eles sempre me falavam sobre essa questão. Sim. Só que eu não tinha um entendimento tão profundo em questão de adoção. Sim. Eu imaginava que era assim, que eles eram de sangue meu, parente, um amigo, na verdade, primo da minha mãe. Só que aí eu descobri que eu não tinha sangue, tinha nada a ver com a minha família. E aquilo dali me trouxe uma revolta muito grande. Por quê? Porque eu já estava passando por um processo que nem eu entendia, né? Sim. Com 5 anos de idade, aí eu volto um pouquinho, porque é importante falar sobre esse assunto. Com 5 anos de idade, Mara, eu comecei a sofrer alguns abusos verbais e alguns abusos físicos, né?
Pessoas próximas, né? Com certeza. Era muito próximo, eram pessoas que tinham acesso dentro da minha casa, né? Até parente, né? Que infelizmente aconteceu esse ocorrido dentro da minha casa. E aí com 10 anos eu sofri o meu primeiro abuso sexual dentro da minha própria casa, né? Foi uma pessoa da família, né? E os abusos dali em diante só aumentaram. Foram só tendo uma crescente no decorrer dos anos. Sim. E aí com 12 anos de idade, eu lembro que havia um conflito muito grande dentro da minha casa, porque eu já sabia que eu não era filho deles, então uma revolta começou a aparecer, começou a se manifestar na minha vida. E eu comecei a ficar muito revoltado com a situação por ser filho adotivo e por também sentir que eles não aceitavam a minha orientação sexual, a minha opção sexual na época. Então eu acabei me fechando muito para eles. Disse, não, eu vou viver a minha vida. Eu dizia dessa forma. Quero ser feliz. Quero ser feliz. E aí, por volta de 13 a 14 anos, foi quando na escola eu vi uma funcionária da escola, chegou até a mim e disse assim, você é muito bonito. Você é um jovem muito bonito. Por que você não se veste de mulher? Por que você não se transforma em uma mulher? Porque você é totalmente uma mulher. E eu disse para alguns amigos meus que o que mais marcou na minha história foram as palavras que foram lançadas. Porque eu recebi muitas palavras negativas, palavras que acabaram abrindo lacunas dentro da minha alma, né? Ferindo... Tinha feridas horríveis dentro da minha alma, né? E aí eu tomei aquela palavra, né? Tomei aquele conselho daquela pessoa e a partir daquele momento eu comecei a usar anticoncepcional. Para quem não sabe, o anticoncepcional ele muda a voz, ele retarda o pelo, né, da pessoa. Se é no homem, a voz afina, o corpo ele se transforma, né? E o peito começa a crescer. E aí existe uma pedra, né? Eu chamo pedra. Existe uma pedra, uma glândula, que essa glândula ela cresce e ela quebra. Quando ela quebra, ela vai começando a dar um formato de seio. Então, meu Deus, de 12 anos até os meus 17, 18 anos, eu tomava esse anticoncepcional. Você ouviu aquela voz, né? Aquela voz me... Foi um empurrãozinho, tipo assim, eu nunca ouvi ninguém me elogiar, né? Já vem essa carência aí, né? Isso. E aí a pessoa foi lá e já foi... Ela não foi te atacando, ela foi logo assim, você é muito bonita e tal. Por que você não faz isso, né? Até porque ela via que existia críticas, né? Eu cresci, o meu crescimento foi baseado em cima de críticas. Eu só ouvia críticas, as pessoas só sabiam me criticar. As pessoas não entendiam o comportamento e talvez elas nem queriam entender o comportamento, mas pela época, né, pelo tempo, então a forma como eles agiam comigo era trazendo uma palavra árdua, uma palavra difícil ali naquele momento. Então aquelas palavras, elas foram um combustível para eu ir, um combustível para eu seguir essa vida. E com 13 a 14 anos, 14 para 15 anos, eu ouvindo alguns amigos, ouvindo algumas pessoas, eu decidi, juntamente com esses amigos, começar a entrar nessa onda, né? Entrar nessa vida de homossexualismo com mais visibilidade. Eu queria que as pessoas me vissem, notassem. Por quê? Porque hoje eu entendo que, na verdade, o que eu carregava dentro de mim era feridas. E um vazio, né? Que precisava ser preenchido. E só abrindo uma parêntese aqui, até antes de você continuar, nessa parte que você citou, que sofreu abusos dentro de casa, eu acho interessante a gente frisar isso, porque hoje o que a gente mais vê está se tornando quase comum a gente ver isso, é que em quase todos os lares, né? Até debaixo do nosso nariz está acontecendo isso, né? E é nítido a gente
vê assim que crianças estão sofrendo ali, às vezes querendo gritar por socorro e não consegue que um adulto enxergue isso. Como que você se sentia nessa situação? Ter que passar por esse abuso fisicamente, ainda ser criticado por ter esse jeito, né, já meio afeminado, e ter que passar por tantas situações, sendo que você não conseguia expressar o que realmente estava acontecendo. Como que você conseguiu passar por isso e aguentar? Porque eu imagino que não é fácil, né? Não é fácil. Não foi fácil. E, assim, isso acabou, de alguma forma, me prendendo, como que eu posso dizer? Acabou me fazendo querer me prender nessa situação. Por que que me prendeu nessa situação? Porque eu não tinha ninguém que eu pudesse conversar. Se abrir, né? Eu não tinha. Meu pai e a minha mãe, eles não tinham essa abertura comigo. Sim. Por quê? Porque eles já estavam, vamos se dizer, envenenados pelas coisas que as pessoas falavam. Pelas coisas que as pessoas diziam. E isso me machucou muito, porque o meu pai e a minha mãe eram e são as pessoas mais importantes para mim. São as pessoas que eu sempre cheguei para falar, eu sempre cheguei para dizer. Então, quando eu vi esse bloqueio deles, quando eu vi esse distanciamento deles, e quando eu comecei a perceber que deles mesmos partiu o sentimento, ou não sei qual é a palavra certa a dizer, mas eu via muito nítido neles que eles não acreditavam nas coisas que eu falava para eles. Quando eu chegava para meu pai, eu lembro que eu chegava para meu pai e tentava dizer para ele: pai, tal pessoa passou a mão assim, assim em mim, isso é certo? Eu não tinha essa abertura para falar para ele. E todas as vezes que eu falava, eu sempre entendia que era uma culpa minha. Entendo. Um erro meu. Então, por eu ouvir isso do meu pai, ouvir isso da minha mãe, então eu comecei a guardar isso para mim. E é pior, né? Quando você começa a guardar, porque é como se você estivesse ali se tornando uma bomba. A qualquer momento pode, né, explodir. E eu quis tocar um pouco nesse assunto, porque, quem não sabe, eu estudei psicanálise, né, recentemente. E a gente estuda muito essa área, né? E a gente vê que muitos pais negligenciam essa amizade com os filhos, né? Às vezes está debaixo do mesmo teto, mas não sabe o gosto do filho, não sabe o que o filho precisa. Tá vendo ali, tá na cara que o filho não tá bem, não tá legal, mas não senta para conversar, para ouvir, né? Às vezes quando começa a ouvir, já tem os ataques de querer cortar a criança, né? Não, mas é porque tudo não presta, não sei o que. Aí começa, né? Às vezes já vem também de uma criação, cada um tem a sua história, né? A gente não quer também julgar aqui. Mas o que a gente percebe é que falta muito dos pais em ouvir seus filhos e acreditar neles. Sim. Porque uma criança de 10 anos, ela já sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Por mais que ela está descobrindo o mundo ali, mas ela sabe que aquilo ali não é certo. Sim. Ela sabe o que ela sente de alguma forma que não tá legal. Encaixa. Não se encaixa. Né? Então você passou por essa fase praticamente sozinho. Sim. E aí foi quando você arrumou alguns amigos e quis... Foi justamente por isso, por eu não ter essa abertura dentro de casa, as pessoas de fora não entendendo a situação, acabava que me dava conselhos que faziam com que eu andasse por esse caminho. Sim. Porque eram as únicas que conseguiam te ouvir de alguma forma. E que dizia assim, olha, então eu ouvia muito de uma amiga que dizia assim: já que você não é aceito dentro de casa, então vive a tua vida. Seja feliz. Seja feliz, você merece, você já passou por tanta coisa. E aquilo acabava sendo um combustível para mim. Empurrãozinho. Um empurrão. Disse, então eu vou viver essa vida. Eu acredito que eu só vivi, né, essa vida porque houve essa influência, e essa influência maligna, né, que se apoderou de mim ainda muito criança, né, como eu falei, com 5 anos de idade. Sim. Começou os abusos, e como eu não tinha ninguém para conversar, como eu não tinha ninguém, e todo mundo que eu conversava sempre era julgando, sempre era me reprimindo, sempre dizendo, eu ouvia muitas das vezes meu pai dizendo, mas se aconteceu é porque você é o culpado.
Nossa. Sendo que eu era a criança e a pessoa era o adulto. Nossa. Entende? Então isso acabou me fechando. Eu comecei a dizer assim, não, eu vou viver minha vida, vou carregar essas dores, porque eram dores que eu sentia na alma. Eu lembro que com de 11 para 12 anos, quando eu chegava às vezes da escola, quando eu chegava às vezes da rua, e que acontecia essa questão, eu chorava muito. Chorava muito e às vezes para meu pai e minha mãe não ouvir, né, o meu choro, eu amortecia com a almofada para eles não ouvirem. Muitas das vezes acontecia quando eu era abusado. E eu lembro de um caso de uma pessoa próxima da minha redondeza, onde eu moro, que ele me acompanhou na minha saída da escola. Ele me chamou e ele disse assim, vamos lá em casa. E eu fui, na inocência. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto da comunicação. Então, eu imaginava que seria uma conversa normal. Só que quando chegou lá, ele trancou tudo. Nossa. E lá começaram os abusos. E eu perguntava, chorava, perguntando para ele, por que você está fazendo isso comigo? E ele dizia assim, porque você merece. Porque você é isso, porque você é aquilo, e aquilo começou... Era como uma espada, né, ali. Então, assim, eu já estava carregando dores, e chegando a esse ponto, eu dizia para mim mesmo, o que me resta é isso. O que eu posso viver é isso. Então, assim, não foi uma escolha minha. Eu ouço muitas pessoas dizer, e até respeito a fala das pessoas, mas eu não vejo isso como uma opção. Eu não vejo isso como uma opção. Por quê? Porque acaba que, eu digo por experiência própria, que as decepções, né, a falta de entendimento desse comportamento faz abrir lacunas dentro da alma que você não enxerga opção. Você não enxerga opção para ir adiante. Você não enxerga opção nem para sair disso. Você entende que é somente isso que você pode viver. E aí vai sendo um abismo, chamando outro abismo, e vai indo e vai indo. Quando você percebe, já tá difícil demais para voltar. Sim. E aí você aceita, né? O que a gente percebe hoje, que hoje tá demais, né? Graças a Deus você conseguiu, né, sair dessa vida. Mas tantas pessoas, né, que hoje tá vivendo exatamente essa fase que você viveu e está se assumindo. Muitas pessoas eu percebo que se assumem porque hoje está na modinha. Isso. Outros porque aceita logo, diz, não, eu não vou ter força de sair dessa vida. E aí acaba se acomodando e dizendo, eu vou ficar por aqui mesmo e vamos ver o que tem pro amanhã, né? Mas, Raios, como foi o ponto de partida que você, vivendo toda essa vida, você disse assim, não, agora eu não vou aceitar mais isso, eu vou mudar de vida. Como foi esse encontro com Deus? Como foi essa mudança, essa transformação de vida? Porque hoje você é uma pessoa transformada, né? Graças a Deus. Como foi tudo isso? O ponto de partida, Mara, foi como eu já estava carregando muita dor, como existia um vazio muito grande dentro de mim, e eu achava que tudo que eu estava fazendo poderia, de alguma forma, preencher esse vazio. Porque eu acredito que esse vazio, ele já existia, e essas manifestações só evidenciaram mais aquele vazio dentro de mim. Então, por isso, eu tomei tantas atitudes para tentar confortar minha alma, confortar o meu coração. E eu até disse em uma oportunidade que eu tive de ministrar a palavra de Deus, que eu ouço muitas pessoas que vieram do homossexualismo, que vieram da vida de travesti, né, que eles aconteceu alguma coisa na vida deles de tão grave para eles chegarem até a Cristo. Só que para mim não foi dessa forma. Sim. Eu tinha tudo, eu tinha dinheiro, eu tinha fama,
né? As pessoas respeitavam o nome que eu tinha adquirido no longo tempo que eu vivi. Então, o que me fez entender que eu precisava de Cristo foi quando eu tive a oportunidade de ir a uma igreja, né? A igreja que eu... Até então você não tinha frequentado a igreja porque seus pais eram católicos? Ou Sim. já tinha tido alguma experiência? Essa minha vizinha, que foi a pessoa, o canal para meus pais poderem me criar, ela sempre me levava a essa igreja que eu me congreguei, né? Me congreguei Sim. lá 11 anos. Sim. Eu me congreguei lá 11 anos. E ela sempre me levava nesse período, nessa minha infância, na minha adolescência. Sempre que meus pais liberavam, eu ia para lá. E eu tinha esse conhecimento quando criança, mas assim, nunca foi a mesma coisa que hoje. Né? O entendimento que eu tenho hoje me fez decidir aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, quando eu fui para Cristo, eu sempre digo isso, eu não fui porque eu estava doente, eu não fui porque... Eu fui porque eu precisava. Existia sim uma doença, que era no espírito, né? Que era na alma. Que gritava. Ali, né? E gritava muito. Nossa. Gritava muito. Eu sentia contrações de tudo que eu vivia. Eu bebia, eu fumava, me drogava, eu fui pro candomblé, fui buscando recursos para tentar preencher esse vazio. Sim. Mas todas as vezes que eu saía desses ambientes, que eu chegava na minha casa, o vazio estava lá. Nossa. A dor só aumentava. Então eu vi que esses recursos não estavam sendo eficazes para a dor que eu carregava, para as feridas que foram criadas dentro da minha alma. E aí um amigo meu, né, que ele tinha aceitado a Jesus, já estava há uns 2 anos que ele tinha aceitado a Jesus, ele veio do homossexualismo e ele me fez um convite para ir na igreja, perguntou se eu tinha disponibilidade, justamente no dia que eu estava muito mal, né, eu tinha passado por uma situação muito difícil na vida, eu tinha, como eu posso dizer, eu tinha sido ridicularizado numa situação, né, eu estava muito para baixo nesse dia, e ele perguntou se eu queria ir, eu disse sim, fui na igreja, ouvi a palavra, mas eu não quis aceitar Jesus. Sim. Só que passou acho que uns 3 dias, ele direto lá em casa, vamos na igreja, e eu disse, tá, eu vou contigo lá. E quando eu fui, né, era um culto de jovens, eles estavam vindo do retiro espiritual. Eita, tava todo mundo no... Tinha muita gente ali envolvida. Eu via um movimento assim que eu não entendia aquele movimento. Gente, todo mundo alegre. Esse povo é muito alegre. Eu dizia assim, esse povo é muito alegre, acho que eles já são alegres demais, acho que isso é fingimento deles. Eu pensava comigo assim. Porque você vivia uma farsa também, sim, né? E isso que poucas pessoas conseguem assumir isso. Porque o que a gente percebe é pessoas que querem aparecer, que querem ser vistas, que querem ser lembradas, que querem isso e aquilo, que querem fama, mas escondem um vazio, uma tristeza quando está a sós, né? Isso. E aí você viu aquilo tudo e disse, esse povo tá fingindo também. Tá fingindo. E eu olhava, eu sempre via os jovens na igreja e disse, gente, o que esse povo faz dentro da igreja, gente? Por que esse povo tá dentro dessa igreja? E porque feliz. Eu vi assim, não. E nesse dia eu lembro que foi a minha primeira experiência espiritual. Sim. Quando eu cheguei lá, eu me vestia de mulher, né? Eu já tinha mudado todas as minhas vezes. Cabelão. Totalmente, não consigo imaginar você de cabelão. Totalmente transformado, né? Tem até umas fotos minhas nas redes sociais. Sim. E eu fui pra lá, me sentei e ouvi na palavra, e a minha primeira experiência espiritual, o Senhor me fez me enxergar no mundo espiritual. Sim. Eu me via com uma roupa totalmente assim, fumascada, como é que eu posso dizer? Como se eu tivesse pegado fogo e a minha roupa tivesse toda retalhada de fogo, queimada. Sim. E eu via muitas correntes em mim. Nossa. E eu comecei a me desesperar com aquilo, porque eu nunca tinha tido uma experiência tão profunda assim. E a pessoa que estava comigo percebeu que eu estava muito aflita. Eu queria sair,
mas eu não tinha força para sair daquele banco, né? Que eu sou da época do banco. E eu sentado lá naquele banco duro, e eu queria sair dali, mas eu não conseguia sair. Força. Era algo me oprimia. E de repente, né, eu desapareci daquele culto. Quando eu me vi jogado no chão, de joelhos, eu só ouvindo alguém muito longe dizendo assim: quem quer aceitar a Jesus? Quem quer aceitar a Jesus? E o povo, e a multidão, e os jovens ali frenéticos, adorando a Deus. E eu, no meio daquele povo, me arrastando, porque eu não tinha força. Um peso tão grande em cima de mim. Meu Deus. Porque a minha alma já tinha decidido, eu já tinha decidido dentro de mim, eu vou aceitar Jesus. Sim. Hoje eu só saio daqui aceitando Ele. Então, como eu não tinha força, eu não tinha encontrado força física para levantar. Então eu fui me arrastando. Eu fui descendo no banco e fui me arrastando, passando por meio do povo, e o povo sapateando, e o povo falando em mistério. Meu Deus. Quando me viram lá na frente, Aí o mistério foi grande. né, o meu dirigente me olhou, que ele não era dirigente, ele depois foi ser meu dirigente, que ele me olhou, ele falou assim: esse jovem está aceitando a Jesus. A igreja ficou mais alegre ainda. Meu Deus do céu, imagina. Foi um negócio tão tremendo. Eu ouvia gente falando em línguas diferentes. Meu Eu Deus, via que é gente isso? Onde é que eu tô? chorando. Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? Eu pensei assim, foi o que eu fiz de errado. Mas naquele momento, a mesma visão que eu tive das correntes, eu vi, no momento em que cheguei lá, eu vi e ouvi aquelas correntes sendo quebradas. Meu Deus. Coisa Quando eu boa. vi aquele estralo, eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa dentro de mim, porque foi um estralo muito grande que aconteceu. Tanto que depois que terminou tudo, eu disse assim, você ouviu o estralo? Não, não ouvi estralo nenhum. E aí foi, depois de alguns anos, eu entendi que foi uma experiência espiritual que eu tive com o Senhor. Que coisa E ali eu me rendi aos pés do Senhor, eu tomei a decisão, a igreja abraçou a causa, né? E eu via muitas irmãs, depois já de convertido, uma semana, as irmãs chegavam até a mim e diziam, olha, tá na hora de cortar o cabelo. Eu disse, olha, eu posso fazer tudo, menos cortar o cabelo. Porque era uma coisa que eu tinha como vaidade pra mim. Um troféu, era algo que eu dizia assim, não, meu cabelo ninguém vai tocar. Eu não quero que ninguém toque no meu cabelo, não vou mudar roupa, não vou mudar nada. Vou ficar assim. Vou ficar assim. Deus Se é só meu coração. eu ainda falei assim, e se for pra ser, Deus vai falar comigo. Deus vai tratar comigo. Pronto. E não é que Deus tratou comigo. E eu passei um mês. mês indo ainda de roupa de mulher, travestizado. Mas depois que passou esse um mês, eu mesmo tomei a decisão. Um dia eu acordei tão desesperado, como se eu estivesse sendo afogado, né? E eu disse assim pra minha mãe, mãe, tem alguma coisa me incomodando na minha nuca. Mamãe, o que é, meu filho? Eu disse, mãe, não sei o que é. Ela disse, meu irmão, tu não é crente agora? Vai orar ao teu Deus. Ela ainda não era crente. Sim. Vai orar ao teu Deus. Eu disse, minha irmã, eu não sei nem como é que ora, como é que eu faço. E aí eu fui com uma vizinha que também me ajudou muito na fé. Processo, né? E ela disse assim, me pediu para contar o sonho. Eu contei o sonho como se eu estivesse sendo afogado, como se alguém tivesse me oprimindo. Ela disse assim, mas o que era que prendia o teu pescoço? Eu disse assim, era como se fosse um pano. Aí, quando eu falava para ela que era um pano, dentro de mim falava assim, tá na hora de matar o que tá trazendo para ti sofrimento. Aí eu fiquei assim pensando, meu Deus, mas o que é que tá trazendo sofrimento? Aí quando eu fui no espelho que eu me olhei, disse assim, é o meu cabelo. Nossa. Aí eu disse, como é que eu vou cortar esse cabelo? Porque como eu estava vindo do homossexualismo e eu já sabia que existia um preconceito e as pessoas no começo da minha fé não estavam acreditando na minha mudança, eu disse assim, eu não vou para dentro de um salão porque eles vão ficar casando de mim, eles vão ficar rindo de mim. E aí essa irmã, né, que é a missionária Lídia, ela disse assim para mim, você crê que o cabeleireiro vai vir na porta da sua casa? Eu disse assim, eu creio, porque se for de Deus eu vou cortar, se não for, eu não vou em salão nenhum. Ela disse, pois eu vou orar. Meu Deus. Pois Mara, em questão assim de 2 horas, bateu Meu alguém na Deus. porta e disse assim, me mandaram aqui. Eu disse, quem lhe mandou aqui? Ele disse assim, o grandão.
Ele era crente. Eu disse assim, grandão? Eu disse assim, meu irmão, não tem nenhum grandão, não conheço nenhum grandão. Aí a irmã Lídia foi vindo, meu filho, Deus enviou pra você. E aí naquela tarde... Trabalha nos mínimos detalhes, hein? Aí naquela tarde ele foi cortando o cabelo. Aí quando ele olhou o cabelo, ele disse assim, vamos cortar logo no tronco? Eu disse, não, peraí, também não é assim. Calma que o processo não é assim, meu irmão. Eu disse assim, ó, corta 2 dedinhos. Ele foi cortando 2 dedinhos. O meu cabelo era muito grande mesmo. Chegava aqui embaixo mesmo. Aí ele foi cortando 2 dedos. Eu olhava no espelho e dizia assim, não, corta mais. Eu sei que nessa conversa, nesse cortar, ficou menor do que o cabelo que eu tenho hoje. Bem menor mesmo, ficou muito curto. Quando eu me olhei no espelho, eu olhei a identidade que foi roubada quando eu tinha 5 anos de idade. Eu olhei pra mim assim, meu pai me olhou e disse assim, o meu filho voltou pra casa. E foi aí que, dentro desse cenário, foi que eu ganhei a minha mãe pra Jesus e ganhei o meu pai pra Jesus. E eles aceitaram a Jesus. E aí ainda tem um detalhe, porque a minha mãe era estéril, né? Minha mãe de criação, ela não podia ter filho. Ela fez todos os exames, os médicos falaram que nem se ela fizesse tratamento, ela poderia... Despachou. E ela viveu com isso. E aí ela, aceitando a Jesus, o Senhor começou a me dar algumas visões. Eu via minha mãe com um buchão, eu chegava... Eu sempre fui um jovem de oração, gosto muito da oração. Eu chegava meio-dia, mãe, eu lhe vi assim, ela nova na fé, ela disse assim, menino, tá ficando doida, a crença tá comendo tua cabeça, tá ficando doida. Eu já com essa idade, como é que eu vou ficar grávida? Mamãe, a senhora vai ver. E aí ela conta que um dia ela tava deitada e ela disse que sentia como se uma mão mexia dentro dela. Ela tinha acabado de vir de uma oração, ela ficou 15 dias acamada. Ela chamou meu pai e disse para meu pai, olha, me leva no hospital, porque ou eu tô grávida ou eu tenho uma doença muito grave dentro de mim. E aí meu pai levou, nós vamos fazer a ultrassom. Quando fizeram a ultrassom, mamãe estava grávida. Meu Deus. E aí mamãe teve a Ruth com 41 anos. Meu Deus. E com 42 anos o Senhor deu a Maria Clara para mamãe. E hoje nós temos Ruth e Maria Clara. Meu Deus, que coisa linda, gente. Que testemunho maravilhoso, né? Pra ver quando Deus entra em cena, Ele não faz por metade, né? Ele faz a obra completa, transformou sua vida, fez um milagre na vida da sua mãe, trouxe salvação para sua casa. E hoje, Raios, como que você consegue olhar para trás, um Raios de quantos anos atrás isso aconteceu? 15. 15 anos atrás, você consegue olhar para o Raios de 15, 16 anos atrás e olhar para o Raios de hoje. É uma grande transformação, né? Sim, uma grande transformação. E como que foi dentro da igreja essa aceitação, os irmãos? Porque é triste a gente falar sobre isso até, mas existe no meio de nós pessoas que às vezes quando chega na igreja, por exemplo, na forma que você chegou lá, né? Todo traveco lá, como eles falam, né? Todo travesti, vestido como travesti e tal. As pessoas já começam a olhar assim de canto, já querer julgar, já querer, né? E depois que aceita Jesus e como você falou, quer falar assim, você não aguenta não. Isso aí não aguenta 2 semanas. Isso aí, eu sei que você ouviu isso, né? Porque isso não é de ontem, isso acontece, né? O julgamento já está na ponta da língua das pessoas, né? Até dos convertidos que estão dentro da igreja dizendo que estão convertidos. Né? Na verdade, isso aí eu acho que não está muito bem. Mas como que foi esse processo, assim? Você ouviu muito isso? Você como diz assim, você ficou frustrado? Como que foi esse processo seu, assim, de transformação dentro da igreja? Houve muito julgamento? Como que você se sentiu? Olha, esse julgamento, ele fez parte da minha vida quando eu não aceitei a Jesus e quando eu não tinha Jesus. Sim. E quando eu aceitei a Jesus. E infelizmente, né, eu falo isso dizendo que infelizmente esse preconceito, né, essa discriminação, essa rejeição, ela tem dentro da igreja.
Sim. E eu passei muito isso. Mas como eu queria muito Jesus, você tinha um alvo ali, eu tinha um alvo, eu queria conhecer esse Jesus. Eu queria conhecer o Jesus que eu ouvia as pessoas pregando dentro da igreja, dizendo assim, ele salva, ele cura, ele liberta, ele restaura. Então eu queria conhecer esse Jesus. Então eu disse assim, não vai ser isso que vai me parar, porque eu já venho disso. Eu já venho dessa rejeição. Eu já vivi a minha vida inteira ouvindo isso. E eu ouvia tanto dos meus vizinhos, da minha família, como dos irmãos da igreja. Eu lembro que no término de um trabalho, eu ouvia algumas irmãs falando assim, eu não dou uma semana. Aí a outra dizia assim, eu não dou um mês. Aí vinha o outro e dizia assim, meu irmão, daí menos de 6 meses está fora da igreja. E aí eu ouvi aquilo junto com o meu amigo, infelizmente eu digo que é meu pai na fé, ele não aguentou, ele se afastou, ele voltou para o homossexualismo. E eu dizia muito para ele assim, nós não vamos parar. Ele já mais velho na fé, né? Velho na fé, né? E eu dizia para ele, nós não vamos parar. Não importa o que estão dizendo, nós vamos continuar. Que se tem uma coisa dentro de mim, Mara, que grita, é essa persistência. Eu sou uma pessoa muito persistente. Quando eu quero algo, eu vou correr atrás daquilo ali. Então, eu disse para ele, nós não vamos parar, nós não vamos desistir. Nós não vamos dar ouvido para essas palavras. Infelizmente, ele deu ouvido a essas palavras. Porque tem pessoas que são mais fracas, né? E não aguentam realmente. E dentro da igreja você percebeu que você tinha tinha esse dom para cantar, ou antes você já cantava? Como que foi esse despertar aí? Olha, eu não cantava nada. Eu não tinha dom para nada. A única coisa que eu não fazia era dançar. Eu gostava muito de dançar. E como eu participei no secular, como travesti, eu participei no secular em algumas bandas. Sim. Então a música ela estava vinculada de alguma forma na minha vida. Sim, né? Eu fui alcançado pela... A música me trazia alívio para mim. Quando eu não conhecia a Cristo, a música era uma coisa que... Era uma ferramenta que trazia um alívio para mim. Eu não cantava nada. Mas aí comecei a buscar o Senhor e comecei a perguntar para Deus o que Ele queria de mim. Né? Dizer, Senhor, o que Tu queres de mim? Um dia... Eu olhando a missionária Lídia, a pessoa que me ajudou muito, eu dizia assim, irmã Lídia, eu quero cantar como a senhora. Eu quero saber como é que faz isso, se a gente estuda, se a gente busca, o que eu preciso para ter esse dom. Sim. E na época, eu estava bem novo na fé, ela dizia assim para mim, eu vou te contar o segredo de alguém que quer servir a Deus adorando. A oração. Ela me apresentou a oração. Foi aí que eu... entrei de cabeça na oração. Eu disse, rapaz, eu vou orar. Ela disse assim, irmã Lídia, mas é só orar? Ela disse, não, tem que ter jejum, oração, vigilância, né? E você tem que buscar em Deus. Tem que buscar e deixar Ele trabalhar. Então, foi a partir desse momento que eu decidi, não, vou buscar Deus. E era o meu foco principal, era identificar o que Cristo queria comigo. Sim. E aí eu lembro que um dia, eu estava assim, bem na varanda da minha casa, e eu estava ouvindo umas músicas, né? Eu disse assim, gente, eu preciso conhecer músicas cristãs. Eu não conhecia nenhuma música cristã. Eu disse assim, eu preciso conhecer essas músicas cristãs. E o primeiro contato de música cristã que eu tive foi as músicas da Lauriette. Sim. A Lauriette, ela foi e é uma referência para mim, porque quando eu ouvia ela cantando, quando ela cantou nos Gideões, muito tempo atrás, eu me danava a chorar. Eu passava o dia todo ouvindo Lauriette. Era o dia todo ouvindo Lauriette. E eu achava muito lindo aquela coisa toda. Assim, eu quero aquilo pra mim. E um dia, em um culto, né, o Senhor, Ele me deu a oportunidade de cantar. Sim. O pastor chegou pra mim e disse assim, olha, vou lhe dar a oportunidade pra você cantar. E eu já conhecendo Lauriette, A Volta do Rei, que é uma canção que eu ministro muito até hoje para onde eu passo. Eu conheci também o ministério da Cassiane. Sim. E a primeira música que eu cantei dentro da igreja foi O Noivo Vem. Um hino grande demais. Grande. Declamação.
E eu arrochei lá com o papel, mais tremia do que cantava. Eu cantava para um lado, o playback ia para outro. Tem muito back, né, no meio da música. Isso, mas eu tava muito focado. Eu queria aquilo pra mim. Eu disse, não, eu quero isso pra mim. Determinada. E eu disse, não, Senhor, eu vou buscar mais ainda. E aí eu fui buscando, fui me aprimorando, fui orando. E eu acredito que a oração, Mara, ela foi e ela é a ferramenta que me faz ir adiante. Foi a oração. Foi através da oração que eu conheci esse dom que eu tenho, esse dom que eu carrego. E hoje, ainda não canto 100%, mas o que eu consigo dar, o que eu consigo fazer, eu vejo como uma grande evolução para a minha vida. E eu lembro que um dia eu participando de um... Eu já passei coisa dentro da igreja, minha irmã. Eu lembro que um dia eu participando de um vocal dos Novos Convertidos, que eu não vou dizer o nome da irmã, que a irmã sabe quem é ela. Aí eu fui cantar e disse assim, irmã, eu quero solar o hino. Por que a senhora não me dá um hino para solar? Tu acredita que ela virou pra mim e disse assim, irmão, você não é André Valadão. Eu digo, meu Deus, eu fiquei até assim. O que tem a ver isso? Assim, irmão, você não tem voz, você não tem timbre pra isso. Fique lá no seu banco. Eu digo, meu Deus. E aí eu falando pro meu amigo ouvia muito isso e ele se decepcionava muito. Eu levava, rapaz, isso não vai me parar. Isso não vai me parar. Aí foi quando eu saí da Assembleia de Deus, onde eu me congregava, porque eu tive que ajudar os meus pais na fé. Sim. Eles se congregam no Ministério Independente. Eu fiquei 2 anos lá ajudando eles. Quando eu saí da igreja, eu não cantava nada. Nada. Absolutamente nada, Mara. E dentro desses 2 anos, buscando a Deus, orando, quando eu retorno para a minha área, quando eu retorno para a minha congregação, o pastor me dá a oportunidade. E eu lembro que no começo, quando eu cantava, meu irmão, as pessoas riam de mim. Eu botava o papel e o papel ficava tremendo assim, ó. E as pessoas olhando pra mim, e eu via risos, eu via a pessoa balançando a cabeça assim, o que ele tá fazendo. E quando eu retornei, que eu tive esse encontro com Deus, que eu sabia que algo estava mudando na minha vida, que eu cantei pela primeira vez, retornando para minha igreja, a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Não porque eu estava com uma voz melhor, não, mas é porque eu entendi que o segredo era a oração. Tu tinha uma graça, né? A graça tá. Na verdade, é isso que conquista, né? Hoje não adianta tem muita gente com voz bonita, tem muita gente com repertório bonito, tem muita gente que faz uma mega produção. Mas o que realmente importa é ter a graça de Deus na vida, né? Sem a graça, a gente não tem graça, gente. Não tem graça, né? Fica uma coisa assim, seca, vazia, que você fica tentando entender. Né? Mas quando você tem a graça de Deus, é diferente o seu louvor, é diferente a sua fala, é diferente tudo, né? E aí, daí você teve um despertar também, porque não? Você cantou e gravou logo CD. Gravou quantos CD? Eu tenho só um CD gravado. Com 10 faixas? Isso, com 10 faixas. Certo. Foi em 2017 que eu gravei. Certo. E também eu quero dizer que teve uma outra pessoa também que me inspirou muito. Sim. Musicalmente, né? E essa pessoa eu conheci bem no começo da minha fé. E essa pessoa se chama Mara Souza. Você foi também uma inspiração para mim. Por quê? Porque quando eu te conheci, eu acho que tu tava ainda naquele CD... Seja Diferente. Seja Diferente. Sim, que eu lancei em 2016. Quando eu vi assim, eu disse, nossa Senhor, é isso que eu quero pra mim. Eu quero adorar. Quando eu te vi... E a gente participou do projeto, isso. né? Eu Quero Adorar, com a cantora Loide Souza. Isso. Inclusive, um abraço, Loide, tá devendo uma visita aqui. E aí, quando eu te vi cantando, quando eu te vi ministrando, quando eu vi aquela jovem empoderada pelo Espírito Santo e eu vi aquele mover, esse Senhor quer isso pra mim. Oh, e aí eu fui buscar todas as tuas músicas, tô devendo cantar algumas músicas tuas, vai sair aí em nome de Jesus. E eu disse, e foi essas pessoas que me motivaram, né? Sim. Não sei se tu lembra, mas
eu entrei em contato contigo para perguntar a questão onde foi que tu gravou o CD. Sim, Tu falou pra mim que foi lá em Goiânia. Eu falei, Mara, é um lugar certo? Falou, não, é um lugar certo. Então, tu teve uma participação muito boa nesse projeto. Eu não fazia ideia. E eu fui pra lá, né? E a mesma situação que aconteceu contigo, agora eu posso falar da situação que aconteceu, né? O Jovaí, que é o dono do estúdio, ele disse assim, quando eu cheguei lá, o carro não ligava. Nossa. Aí ele disse assim, irmão, aconteceu a mesma coisa com o Mara. Quando o Mara veio pra cá, o carro não teve quem fizesse o carro ligar. Aí ele disse assim, a Mara foi empurrar carro e tu também tá empurrando o carro. E eu empurrando aquele carro dizendo, irmão, se a Mara empurrou, por que tu não vai empurrar, irmão? Empurra que Deus vai te abençoar. E a gente empurrou aquele carro e foi maravilha, foi coisa do céu. E ele é uma pessoa assim de Deus, né? O pastor Jovaí é uma benção, é assim, uma pessoa que dá tantos conselhos, né? Eu lembro de vários conselhos que ele me deu, assim, eu tenho certeza que ele também te aconselhou. E é uma benção, né? É bom quando a gente está rodeado de pessoas que nos incentiva, que nos motiva, que nos dá uma palavra de ânimo, porque a gente, para colocar pessoa para baixo, tem demais. É só colocar alguma coisa na internet que já tem um monte de gente para comentar, para dizer, para apontar. Mas quando você encontra alguém de Deus para te inspirar, te levantar, te dar uma palavra, é maravilhoso, né? É maravilhoso. E quais são os projetos aí, o futuro? Tá lançando alguma coisa? Tem algum projeto aí para sair agora? Como que tá os planos pro futuro aí? Olha, eu até falei contigo nos bastidores que eu tive um pouco de frustração em relação a gravar CD, né? Que agora não tem mais essa questão de gravar CD, né? A gente é da época do CD agora. A época do CD. E eu tive uma frustração com a gravação. E eu não sei se contigo aconteceu isso, mas quando eu gravei o CD, dentro de 2 semanas eu rejeitei o CD. Por quê? Eu não me sentia conectado com o CD. Eu não queria. Com as músicas. Eu tive, assim, acho que foi uma depressão. Porque eu não queria cantar. Ninguém que me chamava, e as pessoas me chamavam pra cantar, canta a música do teu CD. Não, meu irmão, eu não quero cantar a música do meu CD. Eu passei quase 2 meses sem querer ouvir. Não. Só que o Jovaí já tinha me preparado para isso. Sim. Lá sentado na mesa dele, disse, Railson, tem muitos cantores que quando gravam CD, que se ouvem, eles se chocam. Diferente, né? Eu até disse pra ele assim, não, mas eu não vou me chocar, que eu sei o que... Meu irmão, mas quando eu ouvi, ele foi me deixar no aeroporto, ele disse assim, bora ouvir tuas canções? Eu disse assim, não, as minhas canções não, bota outra canção, bota de Mara, bota de qualquer uma. Não, vamos, porque se tiver alguma coisa errada, ele tem um ouvido bem sensível, né? Eu já mudo. Meu irmão, esse homem foi da casa dele até o aeroporto ouvindo essas 10 faixas. Que te traumatizou, e eu dizendo, não, pastor, não tem como tirar essa música. Não, a gente tem que ouvir. Eu disse, pastor, essa música tá muito feia. Ele, na música tá feia. Eu disse, não, a minha voz tá feia nesse CD. E ficou muito, assim, naqueles dias, tava muito feio no meu ouvido. Sim. Aí eu digo, não, vou ter que orar a Deus, porque como é que eu gravo um CD e não vou cantar o CD? Sim. Não vou cantar as músicas. Um investimento desse, né? Aí eu disse, não, aí eu fui orar, eu disse, não, Senhor. Então, essa foi uma das frustrações, sim, né? E por eu não ter tanto conhecimento em questão da área musical, dessa questão de colocar as músicas na plataforma. Tem muitos detalhes, né? Muito. A gente que está começando, vocês que estão começando aí, viu? Tem muitos detalhes. Se você encontrar alguém confiável de entregar suas músicas e dizer, faz tudo aí, porque eu não sei de nada, faz. Mas se você puder aprender, hoje tem tudo na internet, gente. Tem. Hoje, eu sempre digo que eu nunca tive ninguém por mim, então eu tinha internet. Quando eu pegava a internet, eu ia, como é que faz, como se cadastra lá na Abramos, como é que registra música, como é que faz isso? Eu sempre pesquisava. Sim. E eu virava à noite pesquisando, porque eu sempre ouvia o pessoal dizer, tem que ter os direitos, se perder os direitos, se alguém roubar, se alguém não sei o quê. Aí eu disse, não, minha música, ninguém vai fazer isso não. E eu só fui ter essa pesquisa pós-gravação. Sim. Aí eu vi aqui, assim, então, pra mim hoje, eu vou, pra glória de Deus, nós vamos entrar novamente nessa área de gravação, né? Tá vindo aí alguns covers,
Tá vindo aí um lançamento de uma música inédita da gente, né? Tô esperando uma composição de uma cantora que desde 2017 Não sei quem é. ela se disponibilizou e disse, eu vou fazer, tem umas composições que eu vou liberar aqui pra alguns cantores. Eu tô esperando até hoje, né? Tem que ficar ali na fiação até Jesus Meu Deus, tocar no vaso. tá longa, viu? E aí a gente, agora, nesses últimas semanas, a gente sentou com o pessoal, né? Sim. Aqui mesmo de São Luís. Tem muita gente boa aqui em São Luís, né? Tem muita gente boa. E foi um papo muito bacana, né? Inclusive, tava eu e a minha assessora, Aleluia, que agora tem assessoria. Menino, tá chique demais, minha gente. E aí a gente conversando com ele, foi uma conversa muito agradável, muito bacana. Mais uma vez foi uma inspiração de Mara Souza, porque eu vi ela fazendo algumas coisas lá. E eu já tava com um projeto querendo fazer, só que às vezes a gente só precisa ver alguém fazendo, aí eu fiquei embora, volta e faz também. Pelo fato da frustração em 2017, eu fiquei mais precavido agora, né? Não, eu vou ter que eu fiquei com medo, na verdade, de colocar o meu sonho de novo na mão de alguém que viesse me frustrar. E aí quando eu vi alguma coisa tua referente lá, eu disse, rapaz, eu vou conversar, não custa nada. E aí essa conversa me gerou assim, abriu minha mente, me despertou de uma forma, disse, não, agora eu vou. E aí tá vindo, né? Tá Glória a Deus, a gente precisa ouvir mais essa voz, né, gente? Talvez ele não gostou, mas tem muita gente que quer ouvir, né? Raílson, que bênção, né? Que bom ouvir seu testemunho, que bom ouvir sua história. E vamos preparar aí música nova, cover. Hoje a internet, o bom hoje é porque a internet está na mão de todo mundo, né? Então você tem a oportunidade de chegar em lugares que anos atrás você não conseguia, né? E assim, eu vejo as pessoas dizendo assim, não, tem muita gente na internet, tem muita gente boa, mas tá faltando alguém, você. Então, bora lá. E como é que faz para agendar o Raílson? Como é que faz para entrar em contato? Agora com sua assessora? Como é que é? Bom, minha irmã, essa questão de contato, eu sou péssimo. Sim. Porque, sabe, né? Cabeça de cantor tem muita coisa lá envolvida, né? Sim. Mas, hoje para entrar em contato comigo ficou mais fácil, porque tem as redes sociais, né? Tem o Instagram, que é uma das ferramentas que a gente tem usado bastante. Só chamar lá no direct, né? Sim. E é Raílson Oficial. Sim. Eu coloquei a gente vai deixar aqui no... Eu coloquei esse porque não dava pra colocar o Raílson Nascimento, sim, né? Sim, então, que já tinha outra conta, né? Certo. E aí também tem um número, né? Que é o número da minha assessoria, é o 98... DDD. Isso, 98 983 49 17 97. Pronto. E tem na internet, tem o número disponível também. Lá disponível. Caso mude o número, depois você está vendo esse vídeo, que mudou o número, você pode entrar nas redes sociais que vai estar lá atualizado para vocês. E hoje você canta no Maranhão, Brasil. Onde chamar, você vai? Sim, hoje a gente canta. Inclusive, depois que a gente gravou o CD, Deus me deu assim a oportunidade de conhecer alguns estados. Sim. Né? Eu cantei no Mato Grosso, eu cantei no Pará. Muito bom. Eu cantei lá em Goiânia, quando eu tava gravando. O Jovaí me agendou. Esse rapaz Jovaí é top demais. Ele é benção demais. Cantei algumas igrejas lá. E esse CD, ele trouxe, sim, ele foi bênção pra mim. É uma porta, né? Sim. Todo mundo tem que ter um início. Eu não gostei muito do meu primeiro CD. Hoje eu escuto meu CD e disse, meu Deus, quem é essa daí? Todo mundo passa por essa experiência, eu super te entendo. Mas aí vai tendo os próximos e a gente vai melhorando, né? A gente precisa estar em exercício. Se parar, aí fica devagar, né? Mas continue, vai à frente, que com certeza Deus tem muito pra você. Seu testemunho é lindo, sua história é assim, de perseverança, né? Tenho certeza que muita gente vai ouvir, vai se inspirar e vai assim, louvar a Deus pela sua vida.
Com certeza, tudo que você passou não foi em vão. Às vezes a gente está num processo e a gente questiona muito. Por quê? Pra quê? O que eu fiz para merecer isso? Eu tenho certeza que você fez questionamentos assim. Mas hoje, vendo tudo que você passou e vendo o que você se tornou, eu tenho certeza que você olha para trás e diz assim, valeu a pena. Né? Por mais que foi sofrido, por mais que doeu, por mais que eu chorei demais, mas hoje eu estou colhendo frutos de uma vida sofrida. Sim, foi difícil, foi dolorido, foi, mas hoje eu tenho uma história para contar, eu tenho um testemunho para você que está aí, que está no chão, que está no fundo do poço talvez, não sabe, minha vida não tem mais jeito. Olha a história do Railson hoje e vê que ele se levantou. Com Jesus você pode também, e com certeza você também que está ouvindo esse testemunho vai se levantar e vai ter também a sua história para contar, né? Tudo tem um propósito, né, Railson? Então que você continue nesse processo, nessa história linda, que com certeza Deus já escreveu um final feliz. Pretende casar, Railson? Sim. Tá casando já? Tá Não. sem namorada? Não. Olha, então as irmãs que estão aí, ele já deu o contato, fala com a assessora também? Fala com a assessora. Ela tá ouvindo aqui, gente. Olha, as irmãs têm que passar aí pelo processo aí da peneira, ver se passa aí certinho, né? Com a assessora dele. Mas hoje tá quantos anos, Railson? Meu Deus. Ele não quer revelar a idade, mas não, ele tem cara de novinho, né, gente? Eu vou dizer porque em agosto eu tô já completando o ano. Sim. Eu tenho 33 anos. Nossa, a idade de Jesus, gente. Tá novo demais. Tá novinho. Pronto, tem muito pra viver. Homem com essa idade aí tá no ponto já de casar. Então vai aparecer varô aí. Amém. Eu recebo. Vai sair casamento daqui desse podcast. Railson, o que você gostaria de deixar pros nossos ouvintes? Quem sabe alguém que está passando por esse processo, está no novo convertido, né? Ou ainda está ainda procurando coragem, né, para aceitar Jesus e passar por esse processo. O que você gostaria de dizer para essa pessoa que pode estar nos escutando agora? Olha, existe paz em Deus, né? E existe um recomeço em Deus. Esse recomeço, ele vai te trazer séries de renúncias, porque para viver com Deus precisa ter essa renúncia. Com certeza. Mas é gratificante. Por quê? Porque o que eu não encontrei no mundo, que é a paz, né, que só Cristo pode dar, eu encontrei nele. Hoje eu deito a minha cabeça em paz. Hoje eu vou e venho com a certeza de que Deus cuida de mim, com a certeza de que Deus trabalha em meu favor, né, e que tudo que está acontecendo na minha vida é obra do Senhor. Então, para você que se encontra ainda na situação, para você que ainda está nesta opção, eu quero dizer que existe para você sim um meio, existe para você um caminho. Jesus, ele é o caminho. E ele está sempre de portas abertas para receber. Eu disse para uma pessoa em uma conversa, eu disse assim, olha, Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele vem trazer para a gente o perdão. E às vezes a gente se pergunta, mas perdão de quê? Qual é o perdão que eu preciso receber? E às vezes, por a gente não saber qual é o perdão que a gente precisa, a gente não consegue enxergar Jesus como o Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que restaura. Então, que através de tudo que está acontecendo aqui, através desse vídeo, através desse podcast, através deste canal, que a presença do Senhor possa te alcançar de forma tão poderosa que você possa trazer o testemunho de que um dia você ouviu, você assistiu, você recebeu de Deus através deste vídeo uma palavra que mudou sua vida. Porque eu digo para você, se Cristo mudou a minha vida, Ele é capaz de mudar a sua vida também, em nome de Jesus. Eita glória, amém, eu creio. Vai ter testemunho aí para contar, gente. Railson, muito obrigada por se disponibilizar para vir aqui atender nosso convite, né? Deus continue lhe abençoando, fazendo você prosperar em todas as áreas da sua vida.
seja como a palavra diz, aonde você colocar o seu pé. Que você seja bênção, seja boca Amém. de Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o que o Senhor tem para você é só o começo. Amém. É só fazer como ele disse, te coloca de pé, né? Te coloca à disposição, fica na brecha e deixa Deus fazer a parte dele. Com certeza, muitas almas você é alcançado através da sua vida, amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, acompanhe nós nas redes sociais. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo.